Autocobrança interna que paralisa. Como transformar a sua energia de autocobrança em leveza, em criatividade no dia a dia, para que a sua criação da sua vida seja leve. Sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Gente, para quem viu o inicinho aí da live ou para quem está assistindo a gravação, vocês me viram aí correndo para pegar o microfone. Esqueci de colocar de novo aqui o microfone. Hoje foi mais correria, então para quem está assistindo a gravação aí, podem adiantar um pouquinho. Hoje foi um pouquinho mais corrido, porque eu tive mentoradas para atender. Atendi 2 mentoradas premium hoje. Assim, é só campo de gratidão, gente. Gratidão, gratidão, gratidão. E tudo que eu recebo, tudo que eu experiencio hoje com o meu trabalho, com essa expansão mesmo de consciência. Deixa eu colocar aqui, né? Uma imagem de fundo mais bonitinha. Pronto. Meu quadro lindo, maravilhoso ali do YouTube. E aí, gente, eu ia avisar lá aqui nos stories que às quartas-feiras eu não vou conseguir fazer essa live aqui com vocês às 17h17, porque eu estou finalizando um atendimento ali com uma das minhas mentoradas na mentoria individual, que é a minha mentoria premium ali, que tem acompanhamento de 1 ano, né? Processo de expansão e evolução ali de 1 ano. Então, nas quartas-feiras a gente vai fazer aqui às 18h18, tá? Mas cheguei, deixa eu colocar aqui para todos vocês o título dessa live de hoje: Autocobrança que paralisa. A cobrança interna que paralisa. Como transformar autocobrança em ação leve e criativa no dia a dia, em energia de ação leve e criativa no dia a dia. Digita inicial para se transformar. Mulheres, vou só colocar aqui o título e a gente já inicia, tá? Para quem chegar depois, as pessoas saberem do que nós estamos falando aqui. E aí, deixa eu fixar aqui o comentário. Já vou falar com cada uma de vocês para trazerem muito, muito, muito o compartilhamento de vocês. Compartilhem essa live. Vou repetir isso em todas as lives, tá, gente? Vai ficar chato aí para as pessoas que falam, de novo. Sim, de novo. Mas para todas vocês que são abertas a transbordar, compartilhar com outras pessoas tudo aquilo que você está buscando e que está sendo importante para você, clica aqui no aviãozinho, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha nos seus grupos de autoconhecimento, de expansão de consciência. E já vamos aí. Boa noite para todas vocês que estão entrando aqui. Camila está aqui, querida. Viviane. Islane. Isabel está aqui. Boa noite para todas que já estão entrando aqui. E já vou entrar direto no tema, gente. Hoje eu estou um pouco cansada porque fiz acupuntura hoje de manhã. Ativou muito, gente. Meu Deus, assim, eu quase saí fora do corpo. Literalmente quase tive uma experiência de projeção astral lá, deitada na maca, de tão forte que foi, tão intenso. E trabalhou muito o campo sutil, meu campo de energia muito sutil ali. É todo esse trabalho que eu faço em mim, eu trago aqui e compartilho nos processos aqui com vocês. Então, essas lives estão sendo lives que eu recebi muita orientação de falar com todas vocês sobre esses temas, porque são temas muito importantes de vocês olharem no dia a dia, para que esse portal que é 2025, para que ele seja leve e fluido para você.
para que você consiga viver esse ano aqui recebendo todas as informações muito altas, todo o campo de energia alto que existe aqui nesse ano, para se autotransformar, para viver uma vida muito mais prazerosa, muito mais leve, muito mais abundante nesses próximos anos que estão aí por vir, com tantas transformações profundas, tá? Gente, hoje a gente vai falar sobre a autocobrança interna, mas aquela autocobrança quando ela está num campo de energia de excesso e que ela paralisa. E por que que ela paralisa? Como trazer e transformar essa autocobrança numa energia de ação que seja leve no dia a dia, para que não consuma tanto o teu campo de energia a ponto de trazer medo nas ações. Eu fiz algumas anotações aqui para vocês e o foco principal dessa live é falar sobre as energias em excesso, de autocobrança, perfeccionismo, medo de errar e medo do julgamento, medo do que a outra pessoa vai pensar se você fizer ou falar ou agir de determinada forma. E o objetivo aqui é acolher cada uma de vocês, cada uma das mulheres que vivem essa exigência grande e que por isso você não consegue muitas vezes se mover ou agir. Ou às vezes até age, mas age com muito esforço e fica sobrecarregada. E sente essa energia sobrecarregada ali no dia a dia. Trazer esse equilíbrio para a tua vida, trazer esse equilíbrio para você. E já me falem aqui se você já olha para a tua vida e você já se sente assim. Meu Deus, Érica, eu me sinto nessa energia de muita cobrança ou nesse medo de errar. Ou quero equilibrar muito mais essa energia na minha vida para trazer muito mais essa expansão e essa energia de transformação. Me falem aí já nos comentários, tá, gente? Esse é o objetivo da live de hoje, acolher cada uma de vocês que observa isso acontecendo no seu dia a dia e assista todas as explicações aqui com o seu coração aberto, com o chakra cardíaco aberto, para que tudo aquilo que é para ressoar de campo de energia muito alto, para que já comece a fazer transformações na sua vida, para que já comece a ter curas mesmo, para que você já comece a equilibrar essa energia em você e você já comece a ver no dia a dia, na hora que você está agindo ali com uma cobrança que acaba te paralisando e paralisando a tua energia, para que esse fluxo já comece a ficar fluido, tá? A Débora falou, me sinto paralisada por isso. Então, esse excesso de cobrança, já se abram aqui, porque nessa live, tudo que eu faço com vocês já tem campo de energia para trazer o equilíbrio. Então, já se abram para receber não só a informação de tudo que eu vou trazer aqui de uma forma mental, não só no seu mental, mas no coração, na tua energia, na tua aura, nos teus chakras, porque esse equilíbrio já começa a ser feito, tá, gente? E todas essas lives aqui são lives de esquenta para minha próxima mentoria. Esse está sendo o último mês aqui. A gente já vai iniciar a próxima mentoria agora em maio, no início de maio. Então, eu estou utilizando essas lives, trazendo todo esse conteúdo para vocês, trazendo todo esse conhecimento para que você vá para a sua vida já com esse campo de energia mais aberto. E cada uma de vocês que forem observando que tudo o que eu for falando aqui com vocês, que vai ser trabalhado, todas essas explicações, são questões que eu vou trabalhar a fundo nessa próxima turma. E aí você observar, meu Deus, a cada live que eu assisto da Érica, eu vejo que é tudo o que eu quero me autotrabalhar nesse momento. Então, é para você essa próxima turma. E aí, cada uma de vocês que sentirem toda essa transformação, toda essa necessidade de fazer essas transformações no seu dia a dia hoje, digita inicial aqui nos comentários, se você estiver assistindo a gravação, ou se você estiver assistindo agora, pode digitar aqui, que você vai receber aí no seu direct uma caixinha para você clicar ali naquele botão, no seu direct aqui do Instagram, e ir lá para o WhatsApp. Lá no grupo de WhatsApp, a Isabel, que me auxilia aqui, ela é uma terapeuta formada aqui por mim. Ela é astróloga também, já era astróloga quando ela veio ser minha aluna e depois começou a trabalhar aqui comigo. Ela é uma médium muito ostensiva, ela vai te ajudar ali, te explicar como funciona essa mentoria, quais serão a quantidade de tempo, os horários que a gente se encontra, tudo. E aí, se for de fato algo ali que vai te contribuir mesmo, ela vai te explicar e te trazer todo o processo, como funcionam as inscrições, a aplicação e as inscrições, tá, gente? Vamos lá para o nosso tema de hoje, essa autocobrança que paralisa, que às vezes eu percebo que a minha energia de ação fica ali, meu Deus,
o ego tá com medo de fazer e às vezes não sair tão bem feito, ou eu achar que não tá tão bom assim, e aí deixo para depois. É tudo isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu fiz algumas anotações aqui para ir me lembrando de tópicos importantes que eu quero trazer para vocês. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma prática, vai ser até bom para mim, gente. Eu tinha anotado aqui, eu não lembrava, por isso que eu quis seguir as orientações ali do que eu tinha recebido de orientação para trazer. Primeiro de tudo, eu quero fazer uma prática aqui com vocês, tá? Uma prática energética. E eu falo que vai ser bom para mim também, para me trazer para mais centramento aqui, para mais calma, porque como eu acabei de sair de um atendimento com uma mentorada, o campo de energia sai lá assim, no talo. Eu estou muito, muito expandida. E isso acaba trazendo energia de ação mesmo, de pegar e fazer, fazer, fazer. Acho que vocês vão ouvir a Trixie latindo. Ai, gente, se vocês ouvirem... Eu deixei a porta aberta, eu estou em casa sozinha, o Vitor viajou a trabalho e a Trixie está latindo ali na janela, lá na sala. Se vocês ouvirem aí os latidos dela, relevem, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer... Eu quero que vocês fechem os olhos agora e respire, mas respire com presença. Fecha seus olhos, respira, até recebam esses latidos aí da Trixie como essa mente, nossa mente, uma representação da nossa mente agitada ali, né? Que quando a gente quer fazer algo, fica aqueles barulhos ali. Mas fecha os olhos e respira. Vai respirando com presença, de uma forma mais calma, mais profunda aí que o seu normal. E eu fiz uma anotação aqui de uma pergunta que eu quero fazer para vocês nesse momento. Você está aí com os olhos fechados. Inspira e expira o ar devagar. E aí eu quero te fazer essa pergunta. Eu te faço essa pergunta agora. Se você pudesse colocar na sua frente aí agora toda a cobrança que você sente, toda a exigência de ter que ser perfeita, de ter que dar conta de tudo, de não poder errar, o que vem aí à sua frente? Quais são as situações que vêm quando você fala, gente, eu me cobro demais? O que aparece no seu mental aí? O que vem no seu pensamento? Quando aparece essa cobrança grande, essa exigência grande, eu não posso errar. Onde é que não pode errar? Onde tem essa exigência com você mesma de ser perfeita em tal situação? E aí, o que eu quero que você faça agora é olhar para isso com carinho. Olhe para cada uma dessas situações, ou pessoas, muitas vezes, que vieram aí no seu pensamento, um medo de errar com essa pessoa, um medo de não ser perfeita como mãe, como esposa, um medo de errar como mãe, um medo de errar como profissional. Olhe para todas essas situações agora com muito carinho, com muito carinho. Como se fosse algo, alguém muito especial para você. Porque todas essas situações, elas só estão querendo te mostrar que precisa haver mais equilíbrio, tá? Para quem chegou agora, a gente acabou de fazer uma prática energética aqui, e aí depois eu falo para vocês, assistam a live aqui no início depois, para que você faça também essa prática. A gente fechou os olhos, trouxe ali para o campo mental, para o racional, quais são as situações que hoje você já enxerga que tem essa exigência, ou esse medo de errar, ou essa necessidade do controle. Olhamos para tudo isso e trouxemos carinho para essas situações, tá? Polly, querida, a Polly chegou aqui. E aí, gente, tá. Quando a gente está falando sobre se exigir muito, eu vou trazer várias características aqui para vocês sobre esse processo de exigência,
tá? Primeiro, de onde nasce essa autocobrança muito grande? Primeira coisa de todas, normalmente são dos traumas antigos, das situações antigas onde houveram um campo de energia criativa que ficou bloqueado. Eu trouxe uma figura aqui para vocês, de exemplo. Eu queria ter impresso, mas o meu computador, minha impressora, gente, sabe aquela paciência que a gente tem que ter com impressora? Pois é, hoje à tarde não imprimia de jeito nenhum. Aí eu coloquei aqui no iPad para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, essas manchas escuras aqui, 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 ó, tá vendo? Essas manchas escuras aqui são todos os processos que foram vivenciados antes. E aí eu vou trazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, medo de errar porque alguma figura de autoridade lá na infância, na adolescência, você fez algo ou falou algo que ali, o que foi ensinado por aquela figura de autoridade foi que você deveria sempre acertar, que errar não era algo que você deveria fazer, que quem erra não é bem visto, quem erra não é aceito, não é assim que dentro das empresas se cresce, é valorizado só quem acerta. Então, cada uma dessas situações lá atrás, que ocorreram processos ali que geraram essa autocobrança, elas ficam gravadas no nosso campo áurico. Elas ficam gravadas. Aqui, esse círculo dourado aqui é a tua energia, é a tua vibração. E cada uma dessas situações gravaram informações ali de onde nasce essa autocobrança. E quando eu falo para vocês trazerem onde você hoje observa que você se cobra muito, ou que ainda tem um medo de não ser tão boa assim, um medo de errar, me falem aqui nos comentários em qual situação da sua vida ainda aparece medo de errar, ou ainda parece uma cobrança interna muito grande, uma exigência com você muito grande. Érica, eu me exijo demais na minha parte profissional, na minha área profissional, na profissional que eu sou. Érica, eu ainda me exijo demais, eu tenho um medo de errar com os meus filhos, de não ser tão boa assim como mãe. Me coloquem aqui nos comentários, porque quando eu quero explicar por que eu estou pedindo isso. Tá? Por que eu estou pedindo para vocês e por que nós fizemos essa prática ali no início? Porque no início eu falei, fecha os olhos e deixa vir. Onde ainda existe esse medo, essa cobrança muito grande? Porque ali existem respostas para você sobre esse bloqueio aqui, ó. Dentro desse campo de energia escuro que está aqui, tem uma energia criativa, uma energia que quer ser uma mãe em total harmonia e equilíbrio para com seus filhos. Mas aí houveram situações lá atrás, na sua infância, na sua adolescência, que em relação ao processo de cobranças como mãe, gerou-se esse desequilíbrio aqui no campo áurico. Então já me falem aí aqui nos comentários em qual situação você sente. Ninguém sente nada, gente? Está todo mundo aí aberto? Ou a internet está lenta aí e está demorando chegar para vocês a mensagem que pelo menos uma pessoa, ou estão com receio de colocar aqui na internet que você ainda se cobra muito em determinada área. Coloca aqui para mim nos comentários. Quem estiver assistindo a gravação também. Porque aí é onde eu quero usar para vocês aqui exemplo de forma prática aqui nessa live, como você pode fazer para identificar esse bloqueio dessa energia criativa a partir daquilo que você ainda se sente com autocobrança, tá? Enquanto vocês vão respondendo aqui, ou se não responderem, eu já passo para o próximo tópico, tá? Mas a principal questão sobre essa exigência e autocobrança muito grande vem dos traumas vividos no passado, das situações vividas que você fala, eu não quero ser desse jeito, eu não quero agir dessa forma. Eu não quero agir dessa forma que agiram comigo e que me gerou esse desconforto, essa emoção que foi ruim. E aí você começa a se cobrar demais na hora de ser você, na hora de colocar a sua energia no mundo. Mas eu quero citar exemplos aqui de vocês, tá, gente?
como o perfeccionismo é um mecanismo de defesa contra o medo do julgamento. Quando eu vou para a relação com o outro, essa é uma próxima característica de quando a gente está nesse excesso de autocobrança, nessa exigência muito grande consigo mesmo. Um dos mecanismos de defesa, cada uma dessas situações que eu mostrei aqui para vocês, desses bloqueios energéticos vividos aqui, ó, e que ficam registrados na nossa energia, cada uma dessas situações gerou uma defesa. Para que essa defesa? É a terceira camada aqui. Aqui existem 3 camadas. A terceira camada aqui é a defesa. Para que essa defesa? Eu expliquei isso na live de ontem com mais detalhes. Toda vez que aconteceu uma situação parecida com essa, eu crio um campo de defesa para que eu não viva mais essa situação que eu vivi lá atrás e que foi ruim e que foi difícil. Então, o perfeccionismo, essa exigência muito grande com você, de ter que fazer as coisas sempre muito bem feitas, de não se permitir errar, de ter tudo sob controle para garantir que as coisas vão sair certo, e aí eu me cobro demais, no trabalho eu faço muito, ajo muito. Tudo isso vem com um perfeccionismo por trás. Mas por que desse perfeccionismo? Eu anotei aqui, ó. Ele é um mecanismo de defesa contra o medo do julgamento. Eu quero tanto agradar, eu quero tanto estar certa das coisas. O medo de errar, percebam que uma situação alimenta a outra. O medo de errar me traz um medo do que o outro vai pensar se eu errar, se eu não acertar. E isso gera um medo do julgamento da outra pessoa. Gente, é sempre uma cadeia assim dos processos a se equilibrar para receber desse campo de energia alto intenso de 2025 e você fazer todas as transformações, atravessar o portal de energia que é esse ano, igual eu falei na primeira live. Então, assim, trabalhar esses campos de energia pessoal, trabalhar a tua energia, se equilibrar, se permitir sair de um campo de muito medo do julgamento ou de um campo de muita necessidade de saber o próximo passo. Eu só vou fazer se eu tiver certeza. Se você tiver esses pensamentos no dia a dia, é necessário sim que no dia a dia você se autotrabalhe para observar onde estão as raízes de tudo isso e sair desse processo, tá? Então, uma segunda característica aí desse traço de personalidade em excesso, que é a autocobrança muito grande, essa autocobrança que paralisa, uma das relações que ela faz com que você se paralise é o medo do julgamento. Ele gera um perfeccionismo muito grande, essa necessidade do controle, porque é um mecanismo que foi encontrado para se proteger da outra pessoa não julgar, da outra pessoa não criticar. Tá fazendo sentido, gente, tudo que eu tô falando aqui com vocês? Eu acho que o meu cansaço está transparecendo aqui, porque a gente já está no final do dia, atendi 2 mentoradas que foi incrível, muito intensa ali. A acupuntura hoje de manhã, meu Deus, foi muito forte, gente. E aí vocês estão tão quietinhos aqui, não me responderam. E aí eu tô passando para o próximo tópico, tô indo. Mas me falem aqui se está fazendo sentido para vocês essas explicações, tá? O perfeccionismo, ele não é uma coisa ruim ali. Ele só vem, ele tá assim em desequilíbrio, ele é uma raiz, ele é um filho, na verdade, de toda a questão da exigência, da autocobrança, mas ele vem como um mecanismo de defesa desse medo do julgamento. Esse medo do que uma figura de autoridade muitas vezes vai falar comigo que eu errei, que eu não fiz certo. O medo do que a família ou outra pessoa vai pensar se eu não agradar desse jeito, se eu não fizer dessa forma. Então, parem para observar todas as vezes que você estiver tomando atitudes e que esse perfeccionismo está ali, junto. Ele está vindo e está trazendo como um mecanismo de defesa pelo medo do julgamento do outro, pelo medo do que o outro vai pensar. E aí uma coisa que eu quero acrescentar aqui para cada uma de vocês é que quando eu vou para a relação com o outro, já colocando, esperando que o julgamento da outra pessoa para comigo, eu vou colocando um perfeccionismo, uma exigência muito grande em cima das minhas atitudes. E aí eu vou para a vida, para o mundo, para o trabalho,
para a relação com a outra pessoa com esse julgamento esse medo do julgamento ativado, isso significa que quando você vai se relacionar com as outras pessoas, ou quando você vai fazer as tuas ideias, teus projetos, teu negócio, tudo que você vai colocar na vida, se o medo do julgamento está ali antes, observa muitas vezes, eu não tenho medo do julgamento, mas o perfeccionismo está lá. Então ele está vindo como uma necessidade, um mecanismo de defesa para o medo do julgamento. E aí significa o quê? Que esse perfeccionismo ele está alimentando que eu vou para aquela relação ou para aquele projeto na minha vida, tudo aquilo que eu quero fazer, imagina isso, se você observa isso. Você vai para a sua vida, para tudo aquilo que você quer fazer, esperando um julgamento positivo da outra pessoa, ou da vida, ou do que quer que ocorra. E aí, quando você vai para a vida, para as relações, esperando esse julgamento positivo, você coloca teu máximo ali, vem um perfeccionismo gigantesco para que venha um retorno positivo. Isso já mostra ali esse campo de energia em desequilíbrio, que sim, existe um medo por trás se esse julgamento da outra pessoa não atender às minhas expectativas. Ou se esse julgamento do externo, da vida, do negócio, dos clientes, se ele não atender aquilo que eu esperava. Então, sim, vem ali por trás um medo daquele julgamento diferente ao que o ego criou como uma necessidade para preencher essa autocobrança muito grande. Né? Eu preciso estar sempre boa, sempre perfeita, sempre fazendo certo. Então, para observar se esses pensamentos ficam ali. Eu estou trazendo para vocês várias dicas para que vocês consigam identificar a coisa ocorrendo, tá? Porque às vezes não tem o pensamento muito claro, mas tem o perfeccionismo ali por trás. Às vezes você não observa tanto o perfeccionismo, mas observa o medo do julgamento do outro. Então, uma coisa vai alimentando a outra. E aí eu trouxe várias características aqui para vocês, para que vocês possam ir identificando as situações quando entra num campo de energia, num campo de excesso de exigência muito grande consigo mesmo, esse excesso dessa cobrança com você mesma. E isso, gente, eu falo de carteirinha, porque eu sempre vivi muito, é um trabalho que eu faço em mim há muitos anos já, de aceitar, acertar e errar, tá tudo certo, aceitar começar uma live aqui, meu Deus, esqueci de colocar o microfone, e aí eu ligo o microfone aqui com vocês mesmos aqui, não tem problema, não tem uma cobrança de perfeição, de perfeccionismo. Então, são os pequenos detalhes ali do dia a dia, e eu anotei várias características aqui para vocês, para te auxiliar no dia a dia, a identificar, e assistindo essa live aqui, você já vai ter, e já está tendo muita clareza de situações ali do dia a dia, onde você identifica essa energia está te paralisando a viver e a ser quem você realmente é. Essa autocobrança muito grande, excessiva consigo mesma, te paralisa de falar o que você gostaria de fato de falar com outra pessoa, ou de ser quem você realmente gostaria de ser, agir de uma forma que você realmente gostaria de agir em essência. Porque para isso que nós viemos para cá. Para transbordar, para cá que eu digo para a vida física. É para transbordar a essência que nós somos. Tudo aquilo que a gente olha e identifica. Meu Deus, aqui tem confusão interna, deixa eu me organizar. Deixa eu diminuir essa confusão, essa entropia interna. Deixa eu aumentar a minha harmonia, o meu ritmo. Trazer esse ritmo de essência aqui, vivendo na vida física. Para isso que nós viemos para cá. E é cada vez mais prazeroso, cada vez mais abundante, cada vez mais próspero, e é numa prosperidade plena, como eu falo com vocês, esse movimento que eu tanto trabalho aqui na Esquecer para Descobrir, junto com vocês, esse movimento que a gente abraça, que a gente se compromete com ele, cada uma de vocês, que é a prosperidade plena, a material sim, mas também a emocional e a espiritual juntas, o emocional equilibrado, harmônico, o espiritual também. O espiritual que é essa conexão com você, com a tua essência, que não tem nada a ver com dogma, com religião, mas com aquilo que faz com que você se sinta conectada a algo muito maior do que só essa realidade física. E tudo isso harmonizado, você sendo direcionada pela sua intuição,
conseguindo perceber nitidamente, não ter mais os medos, não ter mais os questionamentos, dúvidas se é intuição ou não. Tudo isso é essa prosperidade que vai crescendo cada vez mais quando a gente olha para campo de energia. Peraí, que campo de energia é esse interno aqui em mim que me cobra tanto? Olhar para tudo isso em você, olhar para essas questões. Peraí, Érica, tudo isso que você está falando está abrindo aqui meu chakra frontal, eu estou conseguindo enxergar com essa visão ampla. Todo o trabalho que eu faço aqui com vocês e todas essas explicações, eu sempre trago dentro de um campo de energia que vai trabalhando os chakras de cada uma de vocês. Então, como essa live de hoje é uma live muito mais voltada para explicações, para entendimentos a nível vibracional, a nível energético, de onde existe esse excesso da energia de autocobrança, é realmente um trabalho no chakra frontal de cada uma de vocês. Para que abra essa visão, para que abra seu terceiro olho e você consiga enxergar situações a partir de hoje, a partir de assistir essa live, você vai olhar para as situações e começar a enxergar, nossa, o quanto aqui eu estava sendo muito perfeccionista e nem estava notando. E a Érica falou, ela explicou lá naquela live, que o perfeccionismo é um mecanismo de defesa pelo medo. O medo do julgamento do outro, o medo de não ser tão boa, tão perfeita assim quanto eu estou me exigindo, o medo de errar. Então, tudo isso, gente, eu trabalho assim, aqui eu trago para vocês em 1 hora, tento condensar, menos até de 1 hora, coisas que a gente trabalha de uma forma muito profunda, com práticas energéticas dentro das mentorias. Então, todo esse trabalho aqui que eu explico, falo com vocês, é feito de uma forma muito intensa, muito profunda lá dentro das mentorias. Então, para cada uma de vocês que já está observando, falando, Érica, eu quero tudo isso para mim, quero esse próximo passo, quero essa transformação, sinto que é meu momento, digita aqui inicial, que a Isabel vai passar para vocês todas as informações detalhadas. Entra lá no grupo de WhatsApp, aqui no Instagram são muitas mensagens lá no direct, então a gente concentra lá no grupo de WhatsApp, lá a Isabel consegue controlar direitinho as pessoas que ela já entrou em contato, que ela já agendou, que ela já passou a aplicação, o formulário de aplicação. Então, digita inicial, se você estiver assistindo a gravação também, que a gente passa todas as informações para você, de como a gente trabalha tudo isso que eu estou explicando para vocês aqui, de uma forma muito profunda, energeticamente, espiritualmente, na limpeza dos chakras, na abundância gigantesca que é de expandir a tua aura, de aumentar teu campo vibracional, aumentar a tua energia, para que você não só entenda na hora que aparece o perfeccionismo, a exigência muito grande com você mesmo, para que você não só veja com o chakra frontal aberto, mas também tenha energia suficiente, energia expandida, alta, para conseguir mudar ali naquele momento, para você agir diferente, para não ter medo da mudança. Aqui é algo muito importante. O medo da mudança é uma das questões que paralisa muitas pessoas, muitas. Então, sentiu um chamado aí, já vem para a próxima turma. Eu não sei quando vou abrir outra turma dessa mentoria, onde a gente trabalha temas específicos ali. E nessa próxima turma, uma das questões muito forte, trazer essa leveza, trazer essa criação da tua vida, essa cocriação da vida, com muito mais satisfação, com liberdade, com leveza, sendo quem você realmente é, trazendo prosperidade plena, enxergar no físico todos os resultados. Teve uma das minhas mentoradas que já falou, Érica, eu não sei o que aconteceu, mas o dinheiro rendeu. Eu corri, olhei lá na planilha e falei, não é possível. Foi o mesmo valor, eu recebi o mesmo tanto, foi a mesma quantidade de clientes. Como eu consegui fazer tanta coisa? E é isso, gente. Quando o teu campo vibracional começa a ser trabalhado, o resultado no físico, a forma como você enxerga a vida aqui no físico e o teu resultado, ele começa a transbordar muita abundância, muita. Eu afirmo isso para vocês. Eu tenho várias e várias histórias. Eu vou fazer algumas dessas lives aqui, trazendo temas que vão contribuir nos chakras, na energia de vocês, mas também trazendo as histórias das mentoradas.
para que vocês consigam perceber quais são os resultados assim que são surpreendentes mesmo. Para mim, eu olho e falo, meu Deus, como é lindo ver o transbordar quando cada alma está pronta para se transformar, para ir para um próximo salto quântico, sabe? Para sair daquela vida onde você está, nesse tema de hoje, numa exigência muito grande com você mesma, numa autocobrança, se sentindo cansada já, se sentindo sobrecarregada. Mas quando aquela alma, quando aquela consciência está pronta para sair de tudo aquilo, quando ela fala, chega, chega, sabe quando você bate na mesa e fala, agora chega, dou um basta. Quando a alma está pronta para fazer essas mudanças, é lindo, gente, porque são com essas almas que eu trabalho, são com essas consciências que a gente atua. Porque aí, todo o trabalho que a gente faz dentro da mentoria é para que não tenha mais medo, para que você consiga olhar, enxergar de frente todos aqueles medos, todas as distorções que criavam essa necessidade de agradar o outro, de fazer certo, de controlar para que nada saísse errado. Você consegue olhar tudo o que está por trás dessa necessidade sem medo, sem julgamento, sem crítica, e aí sim transmutar, transformar. E para uma vida transformada com saltos quânticos. E isso é lindo, gente. Isso não tem valor, não tem dinheiro. Eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague. Do quão valioso é você conseguir fazer todas essas transformações, esses saltos quânticos de estar vivendo uma vida aqui hoje, que você fala, chega, não quero mais viver isso, quero transformação, quero uma vida com mais leveza, quero uma vida, sim, com resultado físico na matéria, mas que esse resultado venha com leveza, e não com um peso gigantesco, e não com uma cobrança tão grande dentro de mim que eu estou cansada de fazer. O resultado vem, mas a minha energia vai, a minha saúde vai, meu corpo está estafado. Quando existe essa decisão de quero sair de tudo isso, aí sim essa alma transborda. Ela vai para próximos passos, vem para você as orientações do que fazer, de como fazer, de situações, de locais, de pessoas que vão te contribuir. Então, assim, se você sente chamado com a forma como eu explico, com o meu campo de energia, aquilo que eu falo aqui se ressoa no teu coração, se vem como um chamado, e você quer fazer essa transformação de temas como esse que eu estou falando hoje, como o que eu falei ontem, o que eu falei na segunda, temas das próximas lives, se você identificar essa conexão com qualquer um desses temas e sentir que você quer fazer essa transformação na sua vida, então só se abra, só se permita, invista em você nesse curso, nessa mentoria, que eu te afirmo que a transformação vai ser assim, gigantesca, tá? E já me falem aí, eu vi que tem mentoradas aqui, Renata tá aqui, Renata deixou um comentário na live de ontem, né, do quanto ela viveu saltos e mais saltos quânticos na vida dela. É muito lindo, assim, eu tenho honra mesmo. Além do prazer de trabalhar com cada uma de vocês, almas grandiosas e corajosas de linha de frente, além do prazer, é uma honra para mim receber cada uma de vocês aqui nas lives, aqui nas redes sociais, e para todas as almas que falam, é minha hora, é meu momento, e eu quero participar, quero aprofundar. É um prazer e uma honra trabalhar com cada uma de vocês, contribuir no processo de cada uma de vocês e evoluir também com cada uma de vocês, porque vocês também trazem processos que evoluem a minha alma, a minha consciência. E essa contribuição, essa expansão, ela é gigantesca, gigantesca. Outra questão que eu anotei aqui para vocês, sobre mulheres que têm medo de errar e acabam se sabotando. Crenças ali no interno, crenças por trás que você acaba não fazendo. Aqui, inúmeros processos. Acabei de atender uma das minhas mentoradas mesmo por isso. A gente estava falando muito sobre cargos de liderança nas empresas e o quanto ainda existe. Vou trazer esse exemplo aqui para vocês para ficar claro sobre essa questão do medo de errar e acabar se sabotando, de colocar
tudo aquilo que você veio viver, toda a sua energia que é para os seus projetos, que é para aquilo que você veio realizar, mas esse medo de errar acaba sabotando. Olha esse exemplo dessa situação. Essa mentorada estava me trazendo a situação de, Érica, eu sempre olho, eu sempre vejo nas empresas o quanto é valorizado líderes que são muito agressivos até, inclusive mulheres. Aquela energia mais masculinizada, mas uma energia masculina em excesso, aquela energia masculina que vai para um jeito ríspido, um jeito grosseiro de lidar com os funcionários, né? Um jeito às vezes até agressivo. E é uma agressividade ali enrustida, né? Uma agressividade que não está clara, não está explícita, mas uma forma de não concordar com o funcionário, mas de um jeito mais ríspido, mais agressivo, uma energia mais fechada, né? Que não ouve o outro. E aí a gente estava falando sobre isso e ela estava trazendo o quanto ainda esse tipo de liderança é muito valorizado, né? É uma liderança antiga, é algo que a gente precisa mudar agora. As almas corajosas de linha de frente vieram para serem essas novas líderes. Você que está aí, você veio ser essa nova liderança. Você veio ser essa mulher que vai conseguir olhar para tudo isso e enxergar, meu Deus, isso não faz sentido. Quando eu trato o outro discordando da forma que ele está trazendo, ou da sugestão dele, ou a forma dele pensar ali no trabalho, quando eu trato o funcionário de uma forma muito agressiva, que era o exemplo que ela estava trazendo ali, você já olha e percebe assim, nossa, mas quando tal pessoa faz isso, quando tal líder faz isso, o outro lado parece que se sente até um idiota de ter dado aquela ideia ou de ter falado aquilo. E você consegue olhar e enxergar isso, enxergar essas coisas acontecendo. Lembra que eu falei na live de ontem? Para quem não assistiu, vá lá assistir. Lembra que eu falei sobre uma das características dessas almas corajosas de linha de frente, essas almas de nova era, que você não está aqui assistindo essa live por acaso, você é uma dessas almas, vá lá para você entender. Mas uma das características que eu falei é, você consegue enxergar além. Lembra? Você enxerga além da matéria, você enxerga além do que está acontecendo só ali. E essas almas conseguem olhar e enxergar isso. Enxergar, meu Deus, mas esse tipo de liderança não faz sentido algum. Porque essa forma de discordar do funcionário, discordar da equipe, ela vem de uma forma tão agressiva que precisa impor para mostrar que ela que manda, que o outro lado acaba se sentindo diminuído, ele se sente até tipo, nossa, que idiota que eu fui de ter falado isso. Então, só alimenta distorção, né? Um campo de energia distorcido de um líder no excesso de uma energia que alimenta um campo distorcido no outro de se diminuir, de se sentir menor. E aí, isso não contribui com o nosso processo de evolução. Então, você consegue enxergar isso. Nesse exemplo dessa mentorada, ela falou, Érica, eu enxergo que as empresas ainda valorizam muito isso. E como eu não sou assim, eu sou uma pessoa que escuta o outro, eu sou alguém que contribui, eu quero ouvir, eu quero que a minha opinião seja ouvida, mas eu também trazer e contemplar o todo ali dentro da equipe. E quando eu olho para tudo isso, eu penso assim, será que cabe? Aí vem o medo de errar. Eu não quero errar da forma como eu vejo o outro fazendo. Eu não quero fazer desse jeito, porque desse jeito, essa liderança, nessa agressividade, nesse excesso, deixa eu me impor aqui para mostrar que quem é o líder aqui. Né? É uma forma antiga de se pensar. Esse exemplo traz muito claro para vocês sobre essa questão dessa autocobrança muito grande. Se essa exigência consigo mesma está muito grande, se esse medo de errar está ali aparecendo, batata, que você vai se sabotar. Nesse exemplo, eu não quero ser essa líder dessa forma. E será que tem espaço nas empresas para ser essa liderança que ouve o funcionário? Para ser essa liderança que valoriza o outro, que enxerga o outro? Quando vem esse medo, mas e se eu for, e se eu errar? E se eu acabar fazendo igual essas pessoas?
quando esse medo de errar aparece, ele acaba sabotando, ele acaba tirando esse campo de energia muito forte, muito intenso, que você veio viver, você veio fazer diferente, você veio fazer a tua vida. Por isso que você se interessa por autoconhecimento, por isso que você segue um Instagram, um canal chamado Esquecer para Descobrir, esquecer o que limita para descobrir o que liberta. Você veio fazer o novo na tua vida. E aí é uma aceitação de que sim, você veio fazer esse novo, você veio ser pioneira, como eu expliquei ontem. E para tudo isso, todas as questões que você viveu, que te colocaram num perfeccionismo, numa exigência de se cobrar muito, meu Deus do céu, o mundo valoriza quem não erra. Então eu preciso controlar tudo, saber de tudo para não errar. Era assim até ontem. Até 5 minutos atrás. Porque daqui para frente. E, gente, era assim até janeiro. Porque 2025, de novo, quem não assistiu a primeira live aqui dessa sequência de lives que eu estou fazendo com vocês, assista. Eu falei sobre as energias de 2025. 2025 é esse portal de transição. Era assim até 2024. Até 31 de dezembro de 2024. É claro que as energias não é 8 ou 80, todos os processos ele vai tendo uma transformação ali aos poucos. Mas esse ano é um ano muito importante para cada uma de vocês entenderem que você veio sim fazer o novo. Tudo aquilo que você está se autotrabalhando na tua energia, nos teus pensamentos, em ser uma pessoa melhor. Érica, eu acredito que eu consigo ser uma pessoa melhor para mim e assim vou contribuir com um mundo melhor. Eu acredito nisso, eu acredito nessa minha capacidade. Érica, por mais que às vezes o meu ego vire e fale, ai, será que você consegue? Será que você é tudo isso mesmo? Ai, será? Estou tão cansada, parece que nada muda. Por mais que meu ego muitas vezes insiste nesses pensamentos, Érica, eu sei, eu sinto. E eu estou aqui para te informar, para te falar que é isso sim que você sabe e que você sente. Tudo isso que você vem se autotrabalhando ao longo da sua vida toda. Porque não foi só de quando você iniciou e aprofundou no seu despertar espiritual, no seu despertar de expansão de consciência. Foi desde que você nasceu. Foi isso que eu expliquei na live de ontem. Desde que você nasceu. E aí, essa energia de autocobrança muito grande, de uma exigência muito grande com você mesma, ela foi necessária e importante até ontem. Se for até dezembro de 2024. Porque daqui para frente é harmonia, é ritmo com a sua essência. Ela foi necessária porque era uma energia que você precisava colocar muito campo de energia de ação para conseguir ter resultados e chegar onde você chegou hoje na sua vida. Porque sim, o mundo valorizava muito a energia em excesso da energia masculina. E agora, desde quando você nasceu, você já veio. Não, eu vou me autotrabalhar, aproveitar esse momento do planeta Terra de tanta transformação gigantesca e eu vou me harmonizar. Todas essas questões aqui, ó, que eu estava repetindo em várias encarnações, eu vou levar e vou conseguir transmutar todas. Vou conseguir transformar tudo isso, equilibrar, harmonizar tudo isso em mim. Todo esse novo, porque para fazer isso você iria precisar, como eu expliquei na live de ontem, transformar muita coisa na sua vida, muito. Ser diferente. Diferente da sociedade, diferente do que o outro espera de você, diferente da sua mãe, da sua avó, diferente da sua família. E para tudo isso, essa energia de exigência muito grande foi importante até determinado momento, mas daqui para frente não é mais. Tá? Daqui para frente é harmonizar, é equilibrar. Essa autocobrança foi importante num mundo muito, muito, muito masculinizado. E eu não estou falando nada contra a energia masculina, não é isso. Mas é
a sombra da energia masculina. Que quando eu não emprego o equilíbrio da minha energia de ação, junto com a intuição, junto com o meu sentir, junto com o meu cuidado, que vem muito da energia feminina, quando eu emprego somente ação, 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 foco, 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 fazer, 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 eu entro sim numa energia de guerra, de briga, numa energia agressiva, porque a energia que traz o acolhimento, o cuidado, a proteção, a intuição, a emoção, é a energia feminina. A criatividade. E junto com a masculina, ação, foco, direcionamento, a coisa flui. Então você veio fazer esse diferente. Essa energia de autoexigência foi importante até que se entendesse. Você já está no momento de equilibrar internamente energia feminina e masculina. Você já chegou nesse momento de olhar para dentro de si e perceber: eu estava aqui com medo de errar, com medo do julgamento do outro, criando um perfeccionismo para criar esse mecanismo de defesa, para ter esse mecanismo de defesa do que o outro vai julgar ou falar. Mas você tinha medo dessa energia muito na sombra do masculinizado ali, da energia masculina, que ela é muito crítica. Ela, quando vem falar que você errou, que você não fez, que não estava certo, ela vem de uma forma muito agressiva. E era esse medo que existia. E dessa live para frente, com todo esse entendimento, você já vai aberta para não ter medo mais disso. Para perceber que agora é se aprofundar e se comprometer cada vez mais nessa transformação gigantesca da sua vida, de ser quem você realmente é. Retirar as necessidades que antigamente existiam de controlar tudo para garantir que tudo saísse certo. Gente, vocês estão sentindo forte aí na energia de vocês? Porque quando eu comecei a falar essas mensagens aqui agora, chakra, segundo chakra, o chakra sacral, eu não falo o nome que eu gosto de utilizar dele mesmo, que é o chakra. Mas eu não falo essa palavra porque o tabu é tão gigantesco em cima dessa energia no planeta, tanto medo dessa energia, que se eu falo a entrega da live, que já é baixa, fica aí que não avisa mesmo ninguém. Que eu estou aqui em live com vocês e trazendo tanto campo de energia para harmonizar aí teu campo e para acender a sua chama, a tua grandeza interna e você ir para a vida com muita transformação. Mas quando eu trouxe essas falas para vocês agora, eu senti muito forte, muito forte. Faz total sentido, Renata trouxe. É isso, gente. Esse processo agora, daqui para frente, para harmonizar essa energia, quando existe um medo de errar, um medo de... Érica, eu vim fazer diferente em relação a esse assunto. Eu vim ser uma líder de nova era. Eu vim ser essa líder que está lá em cima e que quando vai ouvir o outro e falar: olha, não concordo com isso, ou isso aqui que você fez não estava certo, que venha com um campo de energia de informação, de foco, mas que também venha com um campo de energia de respeito, de cuidado, para que essa informação não chegue no outro com ruído, para que ela não saia de mim distorcida com ruído, na sombra, no excesso, e chegue no outro e cause mais ruído na outra pessoa, dela se diminuir mais ainda, dela se olhar e, ai meu Deus, que idiota que eu fui, não devia ter falado, não devia ter feito. É se permitir mesmo, neste momento. Não ter medo mais de errar, mas sim você parar de se sabotar e fazer aquilo que você veio fazer. Veio ser uma líder de nova era? Se autotrabalhe. Digita aqui inicial. Faça parte da próxima mentoria. Perceba em você onde estão os detalhes dos processos ali, onde você ainda está se auto-sabotando por medo. Medo, Érica, eu não sei nem medo do que é, mas estou travada. Estou com medo de fazer isso, de tomar essa decisão. Eu sinto que é para fazer. Então, você veio para viver mesmo esse diferente. Por isso que essas lives aqui são muito bonitas, porque veio os temas, mas eu vou conseguindo enxergar a sequência dos temas à medida que eu vou trazendo as explicações para vocês, porque tudo que eu estou falando hoje se encaixa com o tema que eu trouxe ontem,
sobre as almas corajosas de nova era. Você veio fazer o novo. E para fazer o novo, você vai fazer diferente. 100%. E em relação a isso, não precisa ter medo de errar. Não precisa ter medo de não saber como fazer. É novo. Por isso que você não sabe. Não existem referências. Quando você olha nesse exemplo da liderança, quando você olha para o mundo, para a vida, você vê tudo diferente do jeito que você achava que deveria ser. E o que você vê lá, você fala, gente, não é possível que as pessoas valorizem isso, que as empresas valorizem essa agressividade tão grande. Esse lado ríspido de tratar as outras pessoas, de não ouvir o outro. E aí você olha, não vê referência, tem medo de errar para fazer o novo, para ser essa referência e se sabota. Então, trazer o equilíbrio da energia de cobrança interna, se permitir acertar e errar, se permitir entrar num campo de energia de criação do novo. Essa criação do novo não vai ter as referências ainda, é você que vai ser referência para as próximas gerações, é você que vai ser referência para a sua filha, para os seus filhos, para os seus netos, é você. Então aceita esse lugar. Aceita esse lugar de você ser referência para teus funcionários, para a tua equipe, para outros líderes. Tem vários desses líderes que eles estão ansiosos. Eles querem, me dá vontade de chorar, gente, porque eu vejo, hoje em dia, meu chakra frontal está tão aberto que eu vou falando com vocês e eu vejo as imagens disso acontecendo lá no futuro. O Tom explica muito isso, o Tom Campbell explica muito que quanto mais a gente se autotrabalha no processo de aquietar a mente, de conexão mesmo com o todo, com a essência, mais a gente consegue acessar o campo de informação das infinitas possibilidades. E a gente consegue ver as maiores probabilidades de algo acontecer de acordo com aquilo que a gente está decidindo enquanto sociedade. A gente consegue ver. Por isso que algumas pessoas, lá no passado, conseguiam prever. Não é que elas estavam prevendo o futuro e que seria 100% do jeito que elas estavam falando. É porque elas previam a probabilidade maior de acontecer. Porque são infinitas as possibilidades. Mas tem situações que têm um nível de probabilidade muito maior de acontecer de acordo com as escolhas que a gente está fazendo enquanto sociedade e enquanto com a gente mesmo. Por isso que eu trabalho muito com vocês o nosso processo pessoal. Porque quando você olha para a sua autocobrança muito grande, você consegue observar no seu dia a dia ali onde você precisa equilibrar para sair desse campo de energia que, se ele continua, ele é agressivo. Não é assim? Me falem aí. A gente já não sente um campo de agressividade nos pensamentos com você mesma quando você erra? Um campo de muita necessidade de controle? E precisa equilibrar, sair desse campo. Então, quando eu falo com vocês, eu vou vendo essas informações acontecendo. Aceita que você nasceu para ser essa pessoa que vai fazer o diferente, que vai ser essa líder, esse líder de nova era, que vai ser a referência dessa mãe que conseguiu sair fora da informação de campo mórfico sobre tratar o filho com superioridade, conseguiu trazer um campo de muito respeito, sabendo que você direciona o teu filho, você não é superior, mas você está ali num campo de quem já sabe como fazer e direciona aquela criança, mas respeitando a grandeza gigantesca que existe naquela consciência que está ali como teu filho, como tua filha. Olhando para teus processos profissionais e aceitando a grandeza gigantesca que você... Gente, me emociona porque eu vejo ali o campo. Eu consigo ver. E eu consigo ver o quanto isso está forte para cada uma de vocês que está assistindo essa live aqui. Sabe? Esse futuro muito próximo, você já se vendo ali como essa referência de tudo que você veio fazer diferente para você, para a tua vida. Porque você não veio fazer para o outro.
Isso é, de novo, essa autocobrança muito grande. Enquanto ficar fazendo, esperando que o outro te valide, que o outro traga um julgamento de acordo com a sua expectativa, vai continuar nesse excesso de autocobrança. Vai continuar nesse excesso de perfeccionismo, nos medos. Não é fazer para o outro, não é fazer para o teu filho, não é fazer para a sociedade, não é fazer para os teus funcionários, para a tua empresa, não. É fazer por você. Por aquilo que você veio fazer, você veio viver isso, mais ninguém. Você veio fazer esse algo novo. Você veio ser essa alma corajosa de linha de frente, como eu falei ontem. Mas naquelas questões que você veio viver diferente. E é aí que mora essa contribuição com o todo e que você vira referência. Então, aceita errar e acertar. Aceita colocar esse equilíbrio. Esse medo de errar que acaba se sabotando, nesse exemplo que eu falei da liderança, o medo de ser aquele líder também, e aí acaba se sabotando. Quando esse medo aparece, ele não só vai te sabotar, quanto ele vai te tirar do teu caminho de alma, quanto ele vai te tirar de sentir realização com a sua vida. E vai te tirar daquilo que você veio realizar. Porque todo esse novo que você veio criar campo de informação novo para as próximas gerações. Você veio, sim, é um resultado. Não é o objetivo, mas é o resultado, é a consequência de você viver aquilo que você veio viver. Com aceitação, com entrega. As próximas gerações vão receber desse campo de energia que você ancorou e alimentou em você, fazendo diferente. E se permitindo errar. Porque se errar para o teu ego é fazer diferente com o que os outros líderes estão fazendo, com o que as outras mães estão fazendo, os outros profissionais estão fazendo, então você vai errar. Mas vai acertar, porque é o que a tua alma está pedindo. Fazer o novo. Esse novo que harmoniza, que equilibra internamente, que sai dos excessos. Qualquer excesso. Me vi totalmente com o meu filho, relação de respeito e leveza. Já é essa alma, eu falei ontem, é essa alma corajosa de nova era, essa alma corajosa de linha de frente que já veio fazer diferente. E para cada uma de vocês, dentro desse caminho de transformação gigantesco, que começa com leveza, é aceitar que existe e que você veio criar essa leveza. Já fica aqui de novo para vocês o meu convite. Todo esse processo, eu fiz anotações aqui, que todo esse processo que a gente falou aqui agora traz uma vida com mais liberdade de ser quem você veio ser. Mais confiança. Os medos, a autoconfiança, que muitas vezes é diminuída por esse excesso da cobrança, essa exigência muito grande, o medo do julgamento do outro, isso tudo diminui a autoconfiança. E trabalhar todos esses processos traz muito mais confiança em você, na vida. Você não precisa nem ver claramente o caminho mais. Você só sente que é para seguir e fazer, e você vai e faz com confiança. Liberdade, confiança, direcionamento equilibrado da sua energia de foco para conseguir manter a mente focada, sair da autocobrança e da exigência muito grande com você mesma, é total conseguir manter a sua mente focada. Porque muitas vezes o foco dispersa. Como aparece o medo de errar, aparece o perfeccionismo, e aí se auto-sabota, pronto. Eu não mantenho o foco naquilo que quero fazer. Isso acontece aí? Érica, sou eu, você está falando de mim. Quando você usa essas frases, eu me vejo. Começo e paro. E me exijo muito, me cobro muito. Equilibrar esse processo te traz direcionamento equilibrado da sua energia de foco. Leveza e paz na vida. Coragem de acertar e errar, como eu já falei, e aceitação da sua grandeza. Esses 6 tópicos aqui que eu falei com vocês são os principais tópicos de resultado da próxima turma de mentoria. Érica, eu quero tudo isso para minha vida.
São investimentos que valem ouro nesse momento aqui da minha vida. Então, digita aqui inicial, entra lá no grupo de WhatsApp, você vai receber uma caixinha aí no seu direct, é só você clicar no botão para entrar no grupo de WhatsApp. Lá a Isabel consegue ter mais controle ali com vocês para saber as pessoas que ela já entrou em contato, quem ainda não entrou em contato, por isso que eu estou mandando vocês lá para o grupo. Entra lá no grupo de WhatsApp. O único número de WhatsApp que está lá, que é o número do grupo, que é o que a Isabel vai entrar em contato com vocês, ela vai agendar a sessão com você, vai te explicar como funciona a fundo a mentoria, para de fato observar se é o que vai te contribuir, porque o investimento que a gente faz aqui, o investimento que você vai fazer na sua vida nesse momento, é algo que a gente valoriza muito. Eu não vendo só por vender, mas são para pessoas que estão prontas para dar esse salto quântico. Renata, que é uma das mentoradas, foi minha mentorada, ela está aqui, é um exemplo claro disso. Quando eu atendi a Renata lá atrás, eu falei, Renata, você está pronta para dar saltos quânticos. Está pronta. Só venha. E foi tudo que ela viveu, né? Vários saltos. Terminou o relacionamento que já há 9 anos ela já sabia que tinha acabado. E foi na paz, na tranquilidade, no respeito com o companheiro. Comprou um apartamento, gente. Coisa que ela nunca imaginava na vida. Tinha crenças contra bens materiais. Enxergou essas crenças. Ela enxergou a crença num dia. Na semana seguinte, ela estava comprando um apartamento. Mudou, voltou para a cidade que ela queria morar, que tinha mudado, morava numa cidade que ela não queria, mas por causa do marido, por causa da relação que já tinha acabado. Então, assim, foram vários saltos. O processo profissional se encontrou, veio muito direcionamento profissional ali, de qual área dentro da advocacia ali no público, né? Porque ela é funcionária pública, mas qual área ali que alimenta a alma dela? Então, assim, Renata, é só satisfação, sabe? De olhar. Aqui eu tô falando processos que as pessoas conseguem entender, né? Porque tem todos os outros processos ali que você viveu, das questões internas, da sensação desse olhar da expectativa ali para com o outro, né? De tantas coisas que você se autotrabalhou, que é lindo de ver, gente. É lindo, lindo. Então, para cada uma de vocês, Érica, já chegou o meu momento, é agora, chega, já dei um basta, quero essa transformação. Digita inicial aqui nos comentários. No link aqui da bio também tem, entra lá no grupo de WhatsApp, que a Isabel vai atender vocês, ela vai passar o formulário para vocês preencherem, é uma aplicação. Se você for escolhida para essa turma, se for um processo que vai contribuir com você, só venha aberta, com chakra cardíaco aberto, porque te afirmo que saltos quânticos ocorrerão aí. Gente, gratidão a cada uma de vocês. Renata, muito grata por sua entrega. Eu agradeço você, Renata querida, e a todas vocês. Vocês sabem quanto eu entrego meu chakra cardíaco aqui, amor transbordando em cada um dos trabalhos que eu faço aqui com vocês, porque é uma satisfação mesmo, assim, gigantesca, gigantesca, gigantesca. Suas mentorias são muito ricas e é isso, essa troca ali, essa entrega muito grande de todas nós, né? De vocês que vêm, do prazer gigantesco e da honra que eu tenho de atender cada uma de vocês, de contribuir no processo de expansão de cada uma de vocês, assim como vocês contribuem no meu. Então fica aqui meu convite para vocês. Olhem para todas essas questões que falei aqui, sobre esse excesso de cobrança, essa exigência muito grande para com você mesma. E quem sentiu aí teu chakra falar muito forte, Érica, eu senti meu corpo vibrando, ou tá o meu mental só falando vai, vai, uma coisa na minha cabeça falando vai, faça, aplica para a mentoria, só venha, só aplique e deixa aberto o fluxo de energia para que ocorra o melhor. Exatamente, é isso que a gente trabalha, evolução no amor aqui. Gente, um beijo muito grande para vocês, gratidão a todas que estiveram aqui ao vivo. Compartilhem essa live, já peço aí, dou esse comando aqui para vocês, compartilhem essa live com amigas, com pessoas que vocês observem, meu Deus, tal pessoa precisa ouvir sobre isso, sobre essa exigência, essa autocobrança muito grande. Compartilhem essa live, compartilhem nos seus grupos de expansão de consciência. Todas as informações dessa live aqui
Independente da pessoa sentir o chamado de participar da próxima mentoria ou não, mas todas as informações dessa live, todas dessa sequência, são muito importantes para a humanidade como um todo. Então, compartilhem com todas as pessoas que vocês sabem que buscam dessas informações, porque elas precisam ouvir tudo que eu falei aqui hoje, com cada uma de vocês também. Elas precisam ouvir o quanto elas são esse campo de energia do novo. Você veio viver questões novas, é por isso que você olha muito para a sua expansão de consciência. É por isso que você se interessa muito por esses temas. Então, se abra para observar onde ainda existem processos de excessos para que tenha esse equilíbrio. E venha para a próxima turma, porque eu quero sim, todas vocês que sentem esse chamado, transpondo os medos do ego e participando e recebendo essa transformação profunda na sua vida. Gente, um beijo muito grande para vocês e até amanhã, até a nossa live de amanhã. Hoje foi bem mais longa aqui, né? Mas eu amei todo o tema aqui com vocês. Gratidão a todos que participaram. Gratidão, Sandra, todas vocês. Beijo grande e até amanhã.